exatamente, o céu é o limite e acho que sim, um dos nossos maiores desafios foi justamente fazer a escolha, porque eram tantas oportunidades e isso é muito bom, porque a gente também está numa empresa que acredita muito na melhoria, na mudança, na melhoria contínua, de fazer rápido, de experimentar, então isso já é muito forte na cultura. Então na hora que a gente viu um mar de possibilidades e na época desse mapeamento a gente não olhou para todas as áreas, vieram até dúvidas assim, será que a gente não deveria olhar para outras áreas também do nosso back-office? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou Marcela e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre transformação. Transformação indo muito além da transformação digital. Para isso, eu tenho duas convidadas de honra aqui hoje. Eu vou chamar primeiro a Josiele França, que é responsável por tecnologia e relacionamento com clientes no Grupo Diagonal. Tudo bem, Josiele? Tudo ótimo, Marcela. Bem-vinda, feliz de ter você aqui. Não, prazer, eu agradeço pelo convite, né? Já tem um tempo aí que eu tô muito animada para participar do podcast, para contar um pouco aí das nossas experiências. E junto com a Jo, a Maria Clara Zucchelli, que é aqui da DTI, Product Manager da DTI, tudo bem? Tudo bem, gente, muito animada também. Minha primeira vez, apesar de muitos anos de casa, a primeira vez Você que eu tem tô muitos anos de casa, né? Muitos anos. Bem-vinda, espero que seja a primeira de várias. Então, como eu falei um pouquinho, eu queria só dar um contexto um pouquinho do episódio. A gente já tá nos Agilistas há quase 8 anos e a gente fala bastante de agilismo ao longo desses anos todos, né? Temos até episódios muito conhecidos falando sobre os preceitos, sobre os valores. E eu acho que esse episódio de hoje, ele traz um pouquinho da raiz ali do agilismo, né? A gente tá num mundo em constante mudança, né? Cada vez mais complexo, com IA agora, para simplificar um pouquinho, ajudar num ponto, mas também gerar um pouquinho mais de tensão pro lado de cá, da gente aprender a lidar com a IA. E uma pergunta que até o Schuster, né, nosso CEO, fez há um tempo atrás é: será que o agilismo continua sendo um caminho para a geração de valor? E eu vou até usar uma resposta que ele mesmo deu quando a gente estava conversando sobre isso num texto antigo. E eu queria usar isso para a introdução do episódio, que é: na DTI, temos a convicção de que o agilismo não é uma moda gerencial. O agilismo é o reconhecimento de que, em um ambiente incerto, complexo, a única solução é se adaptar. E se nesse ambiente fica ainda mais complexo, a nossa capacidade de adaptação é mais necessária ainda. Portanto, na nossa visão, o agilismo deve ser uma aposta redobrada. Então, eu queria começar aqui, Josiele, te perguntando um pouquinho, né, para você contextualizar os nossos ouvintes, do que a gente vai começar a falar, assim, de como que você levou a questão do agilismo e da transformação, que vai muito além da tecnologia, para o contexto do Grupo Diagonal. Conta pra gente um pouquinho. No contexto, assim, digamos, de agilidade, para mim, né, entre todas as adaptações que o mercado sofre, que as pessoas sofrem o tempo inteiro, o mais importante é a forma que você se adapta, a forma que você se reorganiza. Então, quando a gente resolveu levar um pouco de agilidade, era muito mais para a gente quebrar fronteiras, né? Eu acredito muito que dentro do contexto de uma empresa, quando ela já é bem estruturada, muitas vezes ela tem ali as suas áreas e os seus departamentos, e faltam aqueles momentos em que a gente consegue conectar o todo. Porque a agilidade tem até um dos princípios, né, do ágil, que é indivíduos e interações acima de processos, é o que mais me encanta. Porque eu acredito muito que, para a gente trazer qualquer transformação, antes de qualquer coisa, você transforma a forma que as pessoas lidam com aqueles problemas. Para trazer, né, qualquer transformação, quem transforma de fato, né, são as pessoas. Então, o primeiro movimento que a gente viu necessidade era como que as pessoas hoje entendem da jornada do cliente, né? Que afinal tudo que a gente faz é em prol do cliente, né? A gente tem um valor que é foco do cliente, não é à toa. Então a empresa ela respira isso diariamente, mas faltava um movimento de conexão, um movimento da gente conseguir trazer ali uma integração do início da jornada até o final e antes de qualquer metodologia, framework, a gente precisava reunir as pessoas em torno de entender como que aquela jornada se comportava. E como a agilidade, ela fala muito sobre a adaptação, a interação,
né, o foco do cliente também, a gente resolveu trazer a DTI, inclusive, para nos apoiar em um dos processos para conduzir, né, para ser um fio condutor dentro dessa nossa expectativa de quebrar um pouco os silos e trazer-lhe algo mais interconectado. Legal. Então, a primeira questão assim, motivadora era realmente a quebra de silos, né, e uma conexão maior entre as áreas da empresa, né? Exatamente, porque quando a gente fala de silos, né, a gente, pelo menos na minha visão, obviamente, né, a gente tende a achar que silo é algo estruturante. Não é. Silo é comportamental. Então, uma vez que você tem as estruturas ali e as pessoas seguem aquela estrutura com comportamento para além do silo, você consegue quebrar. Então, é sobre comportamento, é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento, é mudança na forma que você lida ali com os problemas e na forma como você traz a solução. E como que foi o processo de iniciar essa transformação? Você podia contar um pouquinho também, Maria? A Jo chamou muita gente, a DTI ali, né, pra gente entrar muito pra entender esses silos que existiam e como eles se relacionavam entre si, muito na perspectiva ali da jornada do cliente, né, que é o foco ali do Grupo Diagonal. É um negócio ali muito complexo, né, que envolve muitas pessoas, muitas áreas para que aconteça ali. Então a gente entrou ali no processo de fazer um discovery mesmo de toda a jornada do cliente, olhando tanto para as dores que o cliente tinha em cada etapa ali de aquisição ali de um imóvel novo, e as áreas que fazem parte, que eram muitas, acho que a gente conversou com mais de 13 áreas diferentes ali dentro, como que as áreas se relacionavam com o cliente, qual as dores que a área tinha internamente e as dores que as áreas tinham de comunicação entre si, né? Porque tudo é muito conectado ali dentro. Para que aquilo aconteça no final, o cliente ele vai, ele volta, ele passa ali, ele tem contato com quase que a empresa inteira ali. Então foi muito importante a gente mapear esses processos para quando a gente for pensar em oportunidades, em otimização, a gente entender uma oportunidade que tem esse foco no cliente, uma solução que vai ter o foco no cliente, mas que também consiga resolver dores internas ali, né? Dessa conexão, de fazer o processo ficar mais fluido, da gente conseguir conectar a empresa toda ali para no final a gente conseguir gerar o valor para o cliente, que é o principal foco, né? Que não adianta a gente ter um fluxo ali que a gente vai olhar para o cliente, mas internamente ali as coisas não funcionam. Isso acaba refletindo no valor que a gente consegue gerar para o cliente. A gente fica muito falando aqui sobre IA, né? Sobre tantas possibilidades da tecnologia hoje em dia, mas na hora que a gente vai pegar para acontecer mesmo, várias das decisões e das primeiras etapas de qualquer empresa estão centradas no básico mesmo, né? Em termos de estruturação mesmo e a conexão das pessoas. Mas também tem um trabalho bem forte ali de estruturação da tecnologia para amparar a empresa de uma maneira geral. Vocês também estão fazendo um trabalho nesse sentido? Sim, foi muito interessante, né, que quando a gente trouxe a jornada ali de eficiência digital, que foi como a gente chamou, a gente conseguiu identificar toda a jornada, né, do cliente com o olhar digital. Por quê? A gente costuma falar que por mais que no nosso negócio a gente trabalha com construção civil, você vende ali apartamentos que a pessoa vai demorar anos ali, né, no caso da nossa linha econômica, 18 meses, 2 anos, aguardando a construção de um imóvel, e ela não vai muitas vezes adquirir um outro imóvel. Então as experiências que essa pessoa tem, ela não tem uma oportunidade de comparar com uma outra construtora. Ela compara a experiência que ela tem com o banco, né, que ela acessa ali diariamente, com um aplicativo de delivery, que ela também acessa diariamente, né, as plataformas aí de música. Então, a experiência agora digital, ela ganha uma força muito promissora para além do negócio em que a gente está inserido. Então, acredito que há uns anos atrás era impossível você pensar na pessoa conseguir comprar um apartamento e tratar 90% ali daquela conversa por meio de uma plataforma digital. Hoje isso já é possível e tem que ser possível, porque você faz compras ali no digital o tempo inteiro. Então a gente, na época que a gente fez esse trabalho, né, de mapear toda a jornada, a gente também levantou oportunidades de como a gente traz a tecnologia e o dado para trazer essa experiência digital. Óbvio, com todo o cuidado e carinho, né, que os nossos clientes merecem. Eu acho que todo cliente, né, que confia na gente merece, mas de uma forma digital, para que a experiência dele, né, que hoje é 99,9% das interações são digitais, que ele permanecesse nele, que ele enxergasse valor nisso. Então, com o desenho que a gente fez da jornada,
a gente conseguiu perceber, desde o momento da prospecção até o momento da assistência técnica, várias oportunidades. Oportunidades de melhoria de processo, oportunidades na forma que a gente comunica, né, alguns acontecimentos ali junto ao cliente e principalmente de soluções mesmo, de produtos digitais que a gente pode trazer que vão além do que a gente tem hoje, do que a gente tinha pensado. Justamente porque no momento também a gente fez um trabalho super legal, nós entrevistamos vários clientes. Porque quem faz também, quem compra a ideia é quem vai utilizar, né? Então nós identificamos ali com um grupo foram muitos clientes na época, né? Não sei se foram 30 também, mais ou menos. A gente ouviu as dores e a gente trouxe com base nessas dores também como que a gente poderia trazer algum produto digital para poder melhorar a experiência dele. E o Grupo Diagonal, ele atende mais de um segmento, né? Então tem um segmento de alto padrão e um segmento mais popular. Há uma diferença muito grande da experiência nos dois segmentos? Existe sim uma diferença grande, até porque a gente está falando de personas muito diferentes, de objetivos de compra, de momentos de compra muito diferentes, né? E mercados muito segmentados. Então, quando a gente fala ali, né, nós somos o Grupo Diagonal, dentro da Diagonal, que é o nosso alto padrão, a gente tem clientes ali que querem uma segunda moradia, né? Tem clientes que querem fazer investimento. Quando a gente fala da linha econômica, a gente fala de clientes que muitas vezes é uma primeira moradia, é para sair do aluguel, né? É para morar sozinho, para ter ali, né, a sua independência, né, financeira e ter um imóvel é uma independência. Então, a gente trabalha ali olhando muito para a persona e a gente identifica que as necessidades elas são muito diferentes. Então, quando a gente fala de um cliente de alto padrão, a forma que ele acompanha as informações elas são diferentes. Né? Diferente de um cliente ali do econômico, que ele tem uma ansiedade, ele precisa de muita previsibilidade. Então, a gente tem que antecipar muitos eventos nessa experiência. Então, o que a gente tenta hoje, para trazer uma experiência consolidada, é olhar a persona, é olhar as necessidades que cada indivíduo tem nas interações que eles fazem com a gente. E, de fato, elas são bem distintas. O que eu costumo falar, né, MC já me ouve falar isso com frequência, é muito divertido porque a gente tem que ter uma criatividade para além, mas a gente tem que permanecer com aquele core do respeito, do cuidado, né, e de inovar com algo que de fato traga valor para esse público que é tão distinto quando a gente fala aí das nossas, né, do nosso alto padrão, do nosso econômico. Isso vai interferir até nos processos internos da empresa também, né? Como são personas muito diferentes, a forma como os processos são lidados ali dentro, eles vão ser adaptados para a gente entregar valor específico para aquela persona específica, né? Então, todos os trabalhos de mapeamento que a gente está fazendo, todo o trabalho dessa transformação interna que a gente está fazendo, a gente acaba tendo esse cuidado para entender mais a fundo ali qual é essa persona, como o processo foi adaptado para entregar o valor ali para cada uma dessas personas, para na hora da gente automatizar ali processos, a gente entender essas exceções, assim, esses pontos, essas diferenças entre um processo e outro também. Então, isso é bem importante. Ele reflete não só fora, como a gente lida com esses clientes, né, mas internamente também em como os processos são arrumados ali e automatizados também. Uma coisa interessante que a gente até estava conversando antes um pouco de começar a gravar é que é uma empresa de origem familiar, né? Exato. Então, essa questão do trabalho mesmo que vocês vêm implementando e o trabalho da tecnologia, ela atravessa a empresa inteira, né? Vocês já começaram logo com uma visão bem ampla de toda a experiência do cliente. Como é que foi, a partir de todo esse mapeamento inicial, dar o próximo passo, assim, escolher qual que era a próxima área e qual o tipo de geração de valor que vocês iam priorizar a partir de então? Porque o céu é o limite, né? Exatamente, o céu é o limite e acho que, sim, um dos nossos maiores desafios foi justamente fazer a escolha, porque eram tantas oportunidades e isso é muito bom, porque a gente também está numa empresa que acredita muito na melhoria, na mudança, na melhoria contínua, de fazer rápido, de experimentar, então isso já é muito forte na cultura. Então, na hora que a gente viu um mar de possibilidades e na época desse mapeamento a gente não olhou para todas as áreas, vieram até dúvidas assim, será que a gente não deveria olhar para outras áreas também do nosso back-office? Então, o grande desafio foi priorizar. Para a gente entender como priorizar, primeiro, vamos priorizar com base nos principais problemas que a gente quer resolver. Isso foi muito legal quando, né, com a entrada com a DTI para nos apoiar,
que antes, se a gente tinha ali uma demanda ou uma lista de iniciativas, você partia logo para uma execução. Com a metodologia ágil, né, com a forma que a gente faz para poder agregar valor, a gente passou a olhar para todas as nossas possibilidades, entender qual o problema a gente queria resolver, começar de fato por que a gente teria que resolver, qual resultado a gente quer gerar, e não simplesmente pegar uma demanda ou iniciativa e sair ali executando, né? Então, na época, o grande desafio foi priorizar. Ainda não vou mentir, porque realmente a gente tem muita possibilidade, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente tem recursos finitos, né? A gente sabe que a gente tem um time ali que tem já o desafio de conviver o novo com a operação, então o tempo inteiro eu tenho que estar como que eu inovo, mas como que a minha operação não para, porque o cliente não vai esperar, né? O resultado da empresa precisa acontecer, a gente tem que manter a operação com saúde. Então, priorizar foi um desafio, assim, bem interessante pra gente, ainda vem sendo, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não tem como, então a gente vai priorizando ali por ganho de valor, pelo o porquê que a gente está ali, quais os resultados a gente quer atingir, como que isso, de fato, toca ali na experiência final do cliente, principalmente. A mudança, ela é bem mais profunda, né, assim, vocês saíram também de uma gestão de projetos de longo prazo para algo que vira em entregas pequenas o tempo todo e geração de valor. Que tipo de visão clara você tem, assim, dessa mudança, assim, da geração de valor acontecendo com agilismo em detrimento do que acontecia antes? Essa questão do movimento, né, da agilidade, né, para sair da visão de projeto, é um desafio, eu confesso que é um desafio, acho que não só na empresa, eu acho que em todo o ambiente corporativo, né, a gente que já está há alguns anos no mercado, a gente vê muito movimento de, não, precisa ter um prazo, um cronograma, um escopo, e tá tudo bem, tem situações que isso cabe muito bem, só que como você, né, ao iniciar, inclusive aqui o podcast, falou muito sobre essa velocidade de mudança que o mundo tem, muitas vezes quando você vai para algo de projeto muito fechado, quando você fecha o escopo, uma mudança já aconteceu. Então, assim, o Pix, né, trouxe muito isso no mercado. Muitas vezes a gente tinha ali os meios de pagamento e, de repente, veio um novo meio de pagamento muito rápido. A forma que as pessoas começaram a trabalhar ali com o dinheiro mudou. Imagine se lá atrás a gente tivesse determinado todo um escopo, algo nesse sentido mais fechado, que o meu principal meio seria sempre o cartão de crédito. Como que eu iria me adaptar? Então, essa questão de o mercado muda muito rápido, as gerações estão mudando muito rapidamente, a mentalidade é muito rápido, o acesso à informação, né, que a gente tem também. Então, essa necessidade de adaptação, que é o que o ágil traz ali, né, como núcleo, é que nos trouxe isso. Vamos tentar fazer mais rápido, gerar valor mais rápido, para trazer adaptações mais rápidas também. E como tem sido para as diversas áreas da empresa entrar nesse jogo das pequenas iniciativas? Eu costumo falar que, de novo, né, é sobre transformação e é sobre pessoas e mentalidade. Porque uma vez que você tem áreas muito bem estabelecidas e cada um está cuidando ali do seu processo, automaticamente você acaba trazendo esse silo, né, da área. Quando a gente vai para um método em que a gente reúne todo mundo e você começa a quebrar essas barreiras de silo, as pessoas também começam a entender que elas são corresponsáveis pelo todo. Então isso gera também, tipo, eu sou responsável não só por esse pedaço, eu sou responsável pela cadeia inteira também. Então o fato da gente estar ali reunido, a cada área tem a sua especialidade excelente, mas elas ficam muito mais fortalecidas quando a gente reúne todo mundo. Ainda é um desafio, por quê? E é natural, eu acho que é um movimento de mercado que é natural. Muitas vezes a gente, mas quando que entrega, quando que acaba e que precisa mesmo, né? Em algum momento a gente tem que deixar ali o resultado ser divulgado, né? O resultado real que a gente se propôs a entregar, ele tem que ser medido, ele tem que aparecer ali rapidamente. Mas entender também que as mudanças vão acontecer. Então, no meio do caminho, muitas vezes a gente foi para um lado A e viu que não era a melhor solução. A gente volta, testa e faz isso ali de um jeito mais rápido. Mas é um desafio, sim, eu acho que é não só lá da nossa empresa, né? Quando a gente fala de transformação como um todo, no discurso é muito mais simples, né? Do que na prática e é natural. Jo, eu estava conversando com a Maria também, ela estava me contando sobre os desafios de vocês crescerem bastante a operação por conta dos segmentos, né? Que vocês começaram a incorporar na atuação. Então, começou com o segmento de alto valor e vocês começaram a abrir para um outro segmento e vocês já estão entrando num outro segmento também, né? Sim, sim. Como também é o
o processo de preparar a escala, né? Preparar para a escala com o carro andando. Preparar o carro andando, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem, né? Acho que toda empresa que está num ritmo de crescimento como o nosso tem esse desafio. Então, a operação tem que estar acontecendo, eu tenho que manter os meus indicadores de qualidade, eu tenho que manter o meu resultado, mas ao mesmo tempo tudo está dobrando muito rapidamente, né? Como que eu preparo ali, inclusive, de novo, as pessoas primeiro, que é elas que transformam qualquer coisa. Como que eu trago uma preparação para onde a gente vai chegar? Então, é levando o propósito, elas entendendo para onde a gente vai, como que a gente está se estruturando para chegar lá e que elas fazem parte desse crescimento. Então, é muito sobre como que a gente engaja, como que a gente envolve. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente tem muito cuidado de conectar todo mundo com a estratégia, conectar todo mundo com o nosso propósito e, obviamente, usando sempre ali a tecnologia como um meio, né, como uma alavanca para que a gente consiga fazer isso ali com a velocidade que a gente precisa fazer. Mas trazendo para um lado aqui um pouco mais técnico também, queria fazer a mesma pergunta para Maria, no sentido de que tem um trabalho de tecnologia ali, de estruturação de tecnologia para ganhar escala, né? Que a gente sabe, o que a gente tem feito ali. A gente entrou lá com os desafios ali, né, que a Jo comentou que o principal desafio ele foi priorizar, mas a gente entendendo ali onde estava doendo, o que ia gerar maior impacto, a gente como empresa ágil, a gente não quer entregar o valor mais rápido possível. Só que a gente não pode deixar de olhar para esse propósito final, né, que é essa escala grande. Então, tudo que a gente trabalhou ali foi pensando muito em como eu entrego um valor rápido agora, mas já criando uma base que vai suportar essa escala, esse crescimento, né? Então, desde a gente estar resolvendo um problema de automatização aqui de um processo específico, mas já estamos criando ali um data lake que vai servir como base para a gente conseguir evoluir ali depois para ser um centralizador de dados. A gente já está olhando ali em criação de microserviços para poder conseguir fazer toda essa conexão no futuro, né? Quando a gente começar a escalar e a crescer, né? Então, é sempre não deixando de entregar o valor agora, mas a gente também não deixar de olhar para o futuro, assim, né? Então a gente vai sempre botando na balança e fazendo esse equilíbrio, assim, né? E de certa maneira essa estruturação está contribuindo para vocês começarem a experimentar, incluir IA no processo, que não tem como não perguntar, né, de como que tá a IA nesse processo. Hoje, assim, a gente trabalha com IA, a gente já tem aplicações óbvias em várias áreas e, de novo, vem com um cuidado de estruturar isso e de fazer isso com segurança, né? A gente tem uma preocupação muito grande de não trazer IA por trazer, até porque IA por IA vira automação. E a automação isolada, no final, ela pode entregar um pequeno valor de novo para um pedaço ali do processo, para uma área, mas ela não resolve o todo. Então, a gente está utilizando IA já na jornada do cliente, internamente a gente usa ali para acelerar a tomada de decisão. Então, a gente faz muito esse movimento para a parte ali, principalmente de prospecção. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é muito curioso, assim, que até nesses casos de IA, né, que a gente já utiliza e tem muita coisa ali até rodando dentro da empresa, a gente teve aprendizados também, porque a gente teve um caso específico que nós colocamos a IA, o nosso processo hoje, esse processo, né, que a IA entrou, ele passa por cerca de 5 áreas, tá? E uma das áreas a gente foi lá e colocou uma IA para poder funcionar e ela está funcionando muito bem. Só que neste momento a mentalidade ainda estava em transformação. Então era muito algo de eu resolver uma dor daquele pedaço, resolver uma dor daquela etapa da jornada. Mas qual foi o erro? A gente não conectou com todo. Então quando eu coloquei essa IA, eu comecei nessa etapa a fazer tudo muito rápido. Então eu comecei a gerar uma expectativa no cliente de muita agilidade, de muita velocidade, tá? Só que por trás, a sequência do meu processo ainda era mais tradicional, era mais engessada e era mais lenta. Ou seja, se eu tivesse antes definido um objetivo do todo, por exemplo, né, de reduzir o ciclo de venda, eu teria tido um resultado muito melhor do que simplesmente fazer uma primeira etapa mais rapidamente. Então, o cuidado que a gente tem é, de fato, colocar um IA que ela agregue valor na jornada toda, porque você não pode ali colocar algo e fazer rápido no começo e quebrar essa experiência do cliente. Então, não adiantou muito ele entrar com a demanda muito rapidamente, ela chegar muito rapidamente para mim. No entanto, quando eu dependia de uma outra etapa do processo que estava em outra área, eu não estava com a mesma IA, então eu não tinha a mesma velocidade, nem o mesmo ritmo, né? Nem a mesma qualidade de entrega. Então, isso foi muito interessante, foi um caso que trouxe um aprendizado muito legal para a gente, da gente trazer IA de novo com propósito. E sempre pensando no todo, óbvio, né? Fazer pequeno, fazer rápido,
mas de uma forma integrada e principalmente focada no valor final e não no pedaço ali único que eu quero resolver. Acho que esse é um grande desafio, assim, a gente entender o equilíbrio entre não sair colocando IA em qualquer coisa e sem olhar lá pra frente, porque depois isso vai gerar um retrabalho, com a gente ter uma visão do todo, né? Então não ficar paralisado porque a gente quer saber do fluxo completo, que a gente quer ter toda a visão de ponta a ponta, mas também não deixar de experimentar, né? Então a gente entender até que ponto a gente precisa entender para já direcionar e não gerar um retrabalho, mas também não pausar a gente ali, da gente não conseguir começar a iniciar um processo. Eu achei muito bom esse exemplo que você trouxe, porque assim, estamos no mesmo barco, né? Eu acho que várias empresas estão vivendo essa mesma experimentação mesmo, e teve um alvoroço, todo mundo saiu implementando, e aí depois tem até esses indicadores, né, de que 85% das empresas não veem ainda o valor da IA, enfim, a gente está dando um passo para trás para ter uma certeza da ambição de negócio mesmo, para poder corrigir a rota, né? Mas eu acho que faz parte, né? A gente está aprendendo. Eu acho que a gente está aprendendo e eu acho curioso isso, né? Na área técnica lá, nem vou falar quando, que eu fiz faculdade, a gente já falava, né? Daqui a 2 anos a IA vai dominar o mundo e tal. Demorou um pouquinho mais, mas quando veio como um avalanche, né? E a IA, ela é muito mais do que a gente enxerga. Então a gente tem muito ali as LLMs, né, que estão no mercado, que a gente usa o dia a dia, tá aqui no celular, já está integrada, né, em várias soluções e facilitou muito o acesso. Eu acho que uma reflexão que a gente sempre pode fazer, que eu acho que ajuda muito, e eu fico o tempo inteiro falando muito isso na empresa, não, excelente, nós vamos colocar IA, isso é um fato, mas o que eu quero resolver? Qual o valor que eu vou gerar com essa solução? E muito também da gente pensar para além de usar uma solução que está pronta. A gente sempre pensar, maravilha, eu preciso pensar um novo processo. Como que eu trago a tecnologia nesse novo processo? Conectado ali, como que essa tecnologia facilita a vida das pessoas? Como que ela faz com que a gente atinja o resultado final, né? E como que a gente consegue fazer isso também numa velocidade que, de novo, isso muda muito rápido. A gente utiliza um IA hoje, amanhã tem outro IA. A gente começa a testar com uma, depois de amanhã a terceira está melhor do que a primeira. A gente tem que fazer um caminho, a gente tem que ter uma escolha. E principalmente, que nem você comentou, tem muita empresa que não enxerga valor ainda. Às vezes a gente é tanta opção que tem que você se perde. Só que quando você tem uma estratégia muito clara, um objetivo muito claro de algo que você quer resolver, pode ser a solução que for, você está focado no seu objetivo. As soluções técnicas tem várias, né, que a gente pode trazer E a e pode ferramenta, né? experimentar. Exatamente, a ferramenta. Eu acho que, assim, um dos pontos que a gente tem discutido muito é como é que também a gente está implementando a IA na visão que a gente tem hoje, né? Dos fluxos e das operações como a gente vê hoje. Então, eu acho que a gente ainda vai desromper aí um pouquinho esse olhar e entender como é que ela contribui mais para os nossos A gente fala muito processos, né? sobre como que pensar a IA primeiro, né? Mas pensar a IA primeiro é como que a IA me ajuda a resolver isso. Não necessariamente eu vou colocar aqui de qualquer forma, não. Pensar a IA primeiro porque eu tenho um problema que eu preciso resolver rápido, eu tenho um resultado que eu quero gerar e a IA é uma ferramenta para fazer com que isso aconteça, né, na velocidade que eu preciso, trazendo a otimização, a qualidade e o tempo de resposta também que eu preciso dar aí, né, para o mercado e para os clientes. Jo, você trouxe um case que é bem bom da gente trazer para cá, que é de um processo de transformação, das dores e amores, enfim, desse processo. O que você diria de conselho mesmo para quem está vivendo uma situação e um desafio similar? De levar a transformação para uma empresa mais tradicional, que tem um caminho aí pela frente? Foram vários aprendizados, né, ao longo aí da minha carreira e trabalhando sempre ali com tecnologia, mas com um olhar muito humano, porque eu acho não, tenho certeza, né, como as pessoas é que fazem a transformação, se a gente não começar a olhar para algo que às vezes não fica tão perceptível, que é a forma que as pessoas interagem, a forma que elas se conectam, antes de qualquer ferramenta, muito dificilmente a gente vai conseguir um resultado que seja tão potencializado. Acho que toda transformação ela passa para um olhar interno de como hoje eu me organizo, como hoje as minhas pessoas se comunicam, como as minhas áreas se integram, antes de qualquer ferramenta. Por que eu falo isso? Tem até um paralelo que eu gosto de fazer, eu até comentei um pouco, né, de vez em quando eu gosto de brincar aí com letras, artes, né, escrever um pouco de poesia também. Então eu faço parte, né, da academia lá de letras e artes de Santa Luzia.
E eu gosto muito de fazer um paralelo quando eu falo de integração para gerar valor com o que eu vejo e percebo lá. Então, na academia, por exemplo, a gente tem vários escritores. Então, eu tenho crônicos, eu tenho jornalistas, eu tenho romancistas, eu tenho pessoas que escrevem poesia. E quando a gente traz um tema, então cada um vai ali e escreve sobre a sua ótica, sobre a sua experiência, sobre a sua especialidade. E quando a gente vai, por exemplo, para um formato de coletânea, que todo mundo vai escrever sobre algo que a gente define um propósito. Então, por exemplo, vamos escrever uma coletânea sobre a humanidade. O olhar sobre a humanidade. Quando a gente faz uma coletânea e essas diversas especialidades se juntam, a gente tem um resultado muito melhor, porque são várias experiências e várias vivências, várias especialidades em prol de um objetivo único, que é escrever ou olhar sobre a humanidade. Então eu gosto muito de trazer isso, porque quando a gente fala em transformação, não adianta. Eu acho que a primeira coisa, acho que o grande erro que a gente comete é pensar que eu vou sair colocando ferramenta e tecnologia, IA e ferramenta, e não é sobre isso. O primeiro exercício é o olhar interno. Como que eu me organizo, como que as pessoas se comunicam, como que elas interagem, como que os meus processos se conectam. Senão você corre o risco de fato, melhorar muito uma etapa e um processo e a conexão da jornada inteira ela vai ficar quebrada. Porque você não teve, de novo, olhar no objetivo final, nem resolver uma dor final. Então, se eu pudesse dar uma dica antes de qualquer ferramenta, qualquer solução técnica, é um olhar interno para como a empresa se organiza, como ela se comunica e como ela se conecta. A base tá aí, né? A base tá aí. E a gente está se aproximando aqui no final, eu queria pedir para vocês fazerem uma indicação de um conteúdo que vocês acham que é legal de divulgar para os nossos ouvintes. Hoje, assim, a gente vê que o mundo está muito mudado, né? Tem muita coisa aí acontecendo, a gente tem várias possibilidades de formas de comunicar, de formas que a gente lida com a tecnologia e de formas que a gente lida com o ser humano, né? Principalmente. Tem um livro que ele é de longas datas, assim, e para mim foi um aprendizado que eu acho que ele é moderno e independe do contexto que a gente está vivendo, depende, né, se é no âmbito pessoal, profissional, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que, para mim, assim, é uma escola. Eu acho que se eu pudesse ir, qualquer pessoa que puder parar, tirar um tempinho e ler, é um livro que agrega muito para a vida, que antes de qualquer coisa, né, o aprendizado que a gente tem ali, as experiências. Então, esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, foi um presente. Eu costumo falar que quem me indicou, me deu um presente para a minha vida, foi esse livro. Me ajudou muito a transformar a forma que eu vi, que eu atuava ali perante os desafios, né, perante as complexidades organizacionais, principalmente. E você, Maria Clara? Bom, esse mundo que as coisas estão mudando muito rápido, acho que às vezes eu sentia muita falta de entender na prática como que as pessoas estavam se adaptando, outros profissionais de produto também, né, e principalmente utilizando IA, e acho que é um podcast que tem me ajudado muito, é o Product Gurus, que é um podcast focado em produto ali, e o host, ele traz várias pessoas ali da área de produtos, às vezes outras áreas ali similares, para contarem um pouquinho da experiência, para falarem um pouco mais na prática, então tem sido muito enriquecedor, assim, entender como que outras empresas, outras pessoas estão aplicando e estão lidando ali, às vezes, com os mesmos desafios que a gente está tendo aqui no nosso dia a dia também. Colega nosso de podcast. Então é isso, meninas. Obrigada. Adorei bater esse papo com vocês, conhecer um pouquinho mais do contexto. Voltem sempre. Que bom. Obrigada. Ficamos por aqui. Se você não segue a gente na sua plataforma preferida de streaming. Procura a gente também no Instagram, no LinkedIn. E tamo por aí. Obrigada e até a próxima.